Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos capítulo 10, versículo 46 até os 52. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã que o Senhor nos dá de vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo. Neste momento, Senhor, pedimos a tua direção, a tua iluminação para entendermos o que vamos ler. Em nome de Jesus, amém. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Então aqui nós podemos aprender muitas lições, né? Primeira lição que a gente vê assim logo de cara, né? É de não desistir, né? De não permitir que os obstáculos nos vençam, né? Então ele começou a clamar por Jesus e as pessoas o repreendiam, mas quanto mais ele era repreendido, mais ele continuava, né? Acredito que ele gritava mais alto ainda, né? Outro ponto aqui, a verdadeira visão, né? Apesar dele ser cego, fisicamente, mas ele tinha a visão espiritual mais aguçada de que de muitas pessoas, né? Reconhecendo Jesus como filho de Davi, né? Filho de Davi é um título messiânico, então ele estava reconhecendo Jesus como Messias. Aqui a palavra mestre que ele usou, né? Foi a mesma palavra que Maria usou quando viu Jesus depois de ressuscitado ali no jardim, né? Significa querido mestre, é um tratamento especial, né? Então, ele também queria uma intimidade com Jesus, né? Ele não queria apenas ser mais um na multidão, mas ser um discípulo de Jesus. E o fato, realmente, que ele se tornou, né? Ele se tornou um verdadeiro discípulo, porque depois de curado, ele não apenas foi embora, mas ele seguia Jesus estrada fora, começou a seguir Jesus. Outro ponto, né? O que ele foi bem muito claro no que ele queria, né? Às vezes a gente não sabe nem o que quer, mas ele sabia muito bem o que ele queria. E isso impulsionou cada vez mais a não desistir, né? Então, quando Jesus chegou, ele disse o que queria, né? Que eu torne a ver. Um ponto também interessante, né? Quando chamaram Jesus, né? Quando chamaram ele, né? Quando Jesus chamou ele, ele lançou de si a capa. Esse lançar a capa aqui é um muito significativo, né? Porque a capa era um sinal de identificação, né? De que ele era mendigo, que ele precisava da ajuda das pessoas, né? Então ele mostrou que ele não queria mais depender daquela capa mais. Ele encontrou uma solução para a vida dele, né? Que foi Jesus, né? E então às vezes a gente encontra Jesus, mas não se desapega de algumas coisas das quais somos dependentes, né? E aqui Bartimeu nos deu essa lição, né? Lançando de si a capa, né? E deixou para trás, né, a sua vida de mendigo e
foi encontrar Jesus. Isso demonstra que ele teve fé, porque ele não sabia o que acontecia ainda, né? Não assim, humanamente falando, ele não sabia, né? Mas a fé dele foi maior. Ele sabia que Jesus não iria deixar ele sem resposta do que ele queria. Então, movido por essa fé, ele lançou de si a capa, né? Então, foram algumas coisas que eu consegui enxergar aqui, consegui ver aqui, né? Uma história muito profunda de transformação. Esse homem, antes ele enxergava, que ele falava que ele queria voltar a ver, né? Por algum motivo ele perdeu a visão, mas não a sua visão espiritual, né? E por último, Deus fala que a fé dele havia salvado. Então, que nós possamos ter essa fé que esse homem teve, porque todos nós vamos precisar, passamos ou passaremos, né, por dificuldades, por situações difíceis, mas temos um Deus que faz milagres, um Deus que tem poder para nos libertar, nos livrar, nos curar, e que possamos assim, compreender, né, ter a visão que ele teve, né, saber quem é a solução para os nossos problemas, e que possamos buscá-lo em tudo que nós precisarmos, né, e fazer como ele fez, né, porque ele não apenas chamou ele na hora que precisava e depois foi embora. Não. Depois de curado, ele continuou seguindo a Jesus. Isso é uma lição também para nós, porque às vezes a gente apenas quer Jesus apenas naquele momento, né? Que a gente precisa dele. Depois a gente deixa de obedecer, deixa de seguir e ficamos novamente isolados de Jesus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Então vamos orar. Obrigado, Pai querido, por esse ensinamento, Senhor, pela tua graça, porque o Senhor, pelo que o Senhor fez na vida de Bartimeu e por ter ficado registrado para nosso ensino, Senhor. A fé desse homem, a visão espiritual que ele tinha, o respeito que ele tinha pelo Senhor e seu desapego com o passado, enfim, Senhor, tantas coisas que precisamos aprender. Nos ajuda, Pai, a enxergar nossos problemas, as nossas necessidades e enxergar a solução que é o Senhor e ter a fé que Ele teve e ser, Senhor, verdadeiros discípulos Teus, não te chamando apenas na hora da necessidade, mas te seguindo por onde quer que Tu vás, Senhor. Obrigado por tudo, fica conosco, dá-nos um bom dia, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.